Muito bom dia para todo mundo. Vamos bater mais um papinho aí, tentar mostrando prismas diferentes, né? Jamais uma verdade absoluta, que eu costumo até passar isso no meu canal principal de espiritualidade. E a gente vai comentar um pouquinho sobre os bastidores da política e as expectativas nossas como seres humanos e brasileiros, né? Bom, vamos lá. Primeira situação que a gente tem que tentar entender: as eleições presidenciais, né, que aconteceram no ano passado, né, e que fez com que trocasse o sistema do governo federal e tudo mais. Bom, vamos lá. Tentando entender essa situação. Nós estávamos num período onde existia uma crise financeira muito grande, que ainda perdura, né? Estamos no finalzinho de 2019, hoje é dia 9/12 de 2019, e também tinha uma questão muito agravante, que era a questão de corrupção. Perfeito. Dentre todos os candidatos que tinham, existia um que fez com que a nossa esperança se iluminasse, que nós pegássemos e falássemos assim: puxa gente, esse aqui é o único que pode mudar de fato alguma coisa que está lá. Ótimo. E nós votamos e entrou o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. E ele entrou. Ótimo, lindo, maravilhoso. E nós, em quebra, conseguimos inclusive votar em muitas pessoas que eram do partido dele, que hoje declinaram para outros lugares. Então já começa uma questão, um problema muito sério aí. Porque nós nós votamos, nós colocamos a nossa expectativa e esperança nas falas, de fato, de X e Y, certo? Nós colocamos a nossa esperança nas falas desse X e Y. E foi muitos votos, e esses pegaram e simplesmente falaram assim: não quero mais você, presidente da República, não quero mais você, eu vou fazer alguma panelinha por trás e tal. Bom, nós não sabíamos quem era e estava de apoio, ou seja, suporte para o presidente da República. Beleza, muito bem, joia. Dentro dessas expectativas que nós tínhamos, além da corrupção, o presidente da República, o que ele fez para tentar fazer com que a corrupção fosse sanada e resolvida? Ele pegou e retirou uma pessoa da parte jurídica, né, e colocou ele como um ministro, que é o nosso querido Sérgio Moro. Muito bem. E dentre outros personagens que foi colocado. Só que, porém, entretanto, contudo, o presidente da República eleito, ele inclusive apoiou eleição para chefiar as partes legislativas, seja Senado ou seja de deputado, certo? Ele colocou pessoas que estavam no processo antes dele conseguir entrar e colocou pessoas que tinham muita articulação política, mas articulação política não significa que tem pensamentos iguais ou em ressonância com o presidente da República. E estes ganharam as eleições, mesmo sendo de partidos que, inclusive, em alguns lugares, fizeram campanha até independente, sem seguir as regras ou o jeito que o próprio presidente pensa. Essa é uma questão, tá? Então, nós votamos e pedimos e acreditamos em um candidato que iria mudar tudo. E não mudou tudo, ele mudou somente no que ele ganhou, que ele foi eleito, que foi na parte executiva, certo? Que a presidência é uma parte executiva. A legislativa dá-se a perceber que está mantendo como sempre foi. Então, está como dantes no quartel de Abrantes, né? Que é um ditado popular do jeito que estava. Bom,
Essa seria uma mudança de metade só, né? Então seria 50% do que nós gostaríamos que fosse de fato, que o povo gostaria que fosse de fato. Até aí, vamos lá, vamos fazendo algumas análises e entendendo a situação. Outra situação que tinha, que eu lembro muito bem, que era latente, poxa, se está com um aperto nos gastos, por que não diminui a quantidade de ministério, por exemplo? E o nosso presidente, inclusive, falava sobre. Depois que ele ganhou, mudou o repertório. Não, deixa a quantidade que está 22 ministérios, tal, 20 e poucos ministérios, e fica lá tudo numa boa, tudo lindo, maravilhoso. Gente, se fosse para manter do jeito que era para manter, desculpa, mas não tem muita lógica, né? Agora, se para mudar alguma coisa precisa ter uma ebulição, precisa ter algo muito gravíssimo para mudar tudo radicalmente, como é que se fosse, se eu soubesse disso, eu não teria votado no Bolsonaro, por exemplo. Eu teria votado justamente no contrário, para deixar explodir tudo, porque quando explode tudo tem que reconstruir algo, uma regeneração. Certo? Que é o processo espiritual, inclusive, que a gente fala de regeneração. Pois bem, então o que está acontecendo? Nós tivemos, seria mais ou menos o seguinte, nós estamos doentes e o médico pegou e falou o seguinte, olha, o negócio é o seguinte, do jeito que tá, você tem um tempo de vida aí de 6 meses, porque a sua doença é gravíssima. Eu falo, poxa, não tem jeito de fazer uma cura? Olha, tem um ali que está prometendo uma cura. Então vou tomar aquele remedinho, vou até onde for, que pai de santo que é, onde que é o benzedeiro, e vamos lá, vamos tomar o remedinho que ele propõe. E nós fomos atrás e tomamos o remedinho. De fato, a sobrevida do remédio está sendo superior. Mas a doença que nós temos, que o Brasil tem, não está sendo resolvida. Isso daí eu chamaria de estamos enxugando gelo. Estamos tentando transformar e melhorar uma coisa sem transformar e melhorar outra. Seria mais ou menos o seguinte. Bom, nós temos uma doença geral que deu uma metástase e está espalhada pelo organismo inteiro do Brasil. Muito bem. E dentro desse organismo, essa doença que está espalhada dentro do organismo inteiro, eu vou conseguir melhorar a situação do fígado seu. Então a economia eu vou fazer melhorar. Fazer com que a economia, eu vou estimular ela, tal, fazer com que ela volte a crescer, passar confiança, etc, etc, etc. Muito bem. Então ele está tendo alguma versão aqui. Na infraestrutura, poxa, vou mudar aqui, assim, assado. Na educação, vou fazer isso aqui, tudo bem. É o jeito dele que está fazendo, é o ministro que ele escolheu para fazer. Se eu apoio ou não apoio, se eu gosto ou não gosto, é outra questão. Está tendo algumas mudanças, mas essa é uma das forças. O tripé político, existem 3 forças, e essas 3 forças tem a tendência de ser igualitária em poder para que faça com que nenhuma passe a outra. Então seria mais ou menos o seguinte, se o executivo, que é o de presidente, ele for muito superior em relação ao legislativo e judiciário, que são as outras 2 forças, poderia virar uma ditadura, por exemplo. Por isso que eu preciso ter as outras 2 forças para fazer a contrapartida. Só que se eu do outro lado tenho 2 forças que estão fazendo uma força contrária com o do executivo, é óbvio que essas 2 forças vão ter muito mais força do que o próprio executivo e o presidente que nós elegemos. Certo? Então seria algo muito complicado e delicado, por exemplo. Aí você vai pegar e falar assim, mas e aí, o que nós poderíamos fazer? O que pode se fazer além disso e diferente disso? Bom, o presidente da República está fazendo o que lhe compete fazer, tentando fazer com que a máquina pública esteja melhorada, seja arrumada. Então seria mais ou menos o seguinte, o corpo, eu estou tentando dar um medicamento para ele que eu consiga fazer no mínimo, fazer parar de crescer essa doença dentro dele.
Isso não significa que matar a corrupção dentro do executivo a nível federal, não estadual e não municipal, federal, signifique que vai matar essa doença, corrupção, a nível estaduais e municipais. Não, não. Não é isso que acontece e não é isso que se vê, inclusive. E também não significa que o legislativo mudou, porque o presidente mudou, então mudou também. Não, porque se tivesse mudado tudo, a estrutura inteira, essa situação da segunda instância, por exemplo, ela não teria sido aprovada, ela não teria sido passada, por exemplo, pelo STF. E não estaria sendo rejeitada, inclusive, pelo legislativo. Certo? Porque veja bem a situação. Eu ter que sair na rua para fazer protesto de coisas que o legislativo está fazendo, que não quer votar, está deixando para depois, seria mais ou menos o seguinte: eu contratei, porque eu votei e coloquei representantes meus lá, que recebem, inclusive para trabalhar me representando lá, e eles simplesmente falam assim: olha, não, e eu não posso mandar eles embora. Eu falei: olha, me enganei, eu votei errado, eu não posso, eu não tenho esse direito, por causa da nossa legislação e da nossa... como é que funciona? Eles falam assim: você devia ter visto antes quem era o seu candidato, você devia ter visto antes quem era o seu representante. E aí? Aí, agora eu estou chorando leite derramado. Por quê? Porque porque o presidente falou que esse apoiava ele, me falou: olha, esse é um dos meus, e eu votei num dos dele, e os dele não era bem dos dele. Eu fui enganado 2 vezes, achando que aquele ia ser melhor e não era. Achando que aquele ia defender a minha posição, a minha opinião, o que eu gostaria de fato, e não está acontecendo. Então está acontecendo um verdadeiro absurdo. Eu ter que sair para uma rua, fazer protesto para algo que o representante político que eu nomeei, que eu coloquei, e inclusive pago, como todos pagam tanto por mês para custear aquela situação, e não está fazendo o que ele tinha que fazer. Ele está pensando no próprio. Muito bem. Vocês acham que nós vamos conseguir resolver as questões dessa forma? Como? Impossível, gente. Não tem resolução. Porque todas as vezes que acontecer alguma votação e ter que sair para a rua para fazer o papel que o deputado deveria fazer e não está fazendo, desculpa, mas é enxugar gelo, porque isso é uma das coisas que a gente sabe que está acontecendo. E as outras votações e as outras coisas que acontecem a gente não sabe. Então eu vejo muito como manobras políticas, tá? Vamos ver até onde o povo aguenta. Então eu vou aumentando a temperatura e vou fazendo coisas para ver até onde aguenta. Aí as pessoas falam assim: olha, o fundo eleitoral, então eu vou ter que sair na rua de novo para poder protestar contra o fundo eleitoral? Gente, eu não votei para aumentar custo para a política, eu votei para melhorar a infraestrutura e a situação do país. Agora eu pegar e falar assim: não tem dinheiro. Olha, saúde não tem dinheiro, educação não tem dinheiro, segurança não tem dinheiro, mas para pagar patrocínio político tem um monte. O que isso significa? Que eles estão mentindo para mim, falando que não tem dinheiro, mas na verdade tem dinheiro, e tem bastante dinheiro, e tanto é que eles conseguiram alocar bilhões para fundo eleitoral. Fora o fundo eleitoral, foi já aprovado de verba destacada para que os deputados enfiem onde eles quiserem, os projetos que eles quiserem. Então, tipo assim, vamos dar um exemplo. Eu sou da região do estado de São Paulo. E tem
2 hospitais que é muito meu amigo, que eu gostaria de patrocinar aquilo ali. Ele vai e patrocina aquilo ali e vai fazer com que o dinheiro vá para lá e tudo mais. Para fazer uma obra. Isso não é lindo? Claro que é lindo. Só que as cidades onde ele não é representante, elas não vão ter esses benefícios. Então é um lindo, não tão lindo. É um lindo interessante, mas não é aquele lindo, maravilhoso, tal. Porque o dinheiro realmente vai reverter para as pessoas ali. Mas não seria mais interessante pegar aquilo e repassar para as prefeituras e eu, como deputado, pegar e conversar com o prefeito? Prefeito, vai mais para a direita, vai mais para a esquerda, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Porque eu sou um representante federal do povo e você é um representante somente da cidade. E eu represento todas as cidades, porque eu sou um deputado federal ou estadual, que seja. Então tem algumas coisas, gente, que a gente tá caminhando, não é que não tá melhorando, está melhorando, muitas coisas estão melhorando, a sensação de corrupção está baixando. Só que em contrapartida eu vejo coisas que tá mantendo a mesma coisa que era antes, que é a quantidade de ministério, que eu vejo um presidente sendo populista, porque o nosso presidente da República está sendo populista, ele está sendo mais populista do que o próprio Lula, por exemplo. Porque eu nunca vi o Lula sair em tudo quanto que é todo dia, fazendo publicidade mostrando, olha gente, eu tô aqui, vou fazer uma entrevista abraçando todo mundo. Isso eu não via. Isso para mim se chama populismo. Mostrar serviço, eu quero números, eu quero mostrar serviço para todo mundo, porque meu ego tem que inflar. Na espiritualidade a gente vê muito disso. Então eu não estou vendo isso com bons olhos. Acredito que deveria ter pessoas espiritualizadas junto com o presidente da República, segurando o ego dele. Ai, mas é bom fazer uma publicidade porque ajuda meu filho depois, porque ajuda minha família, tudo que está em cascata poder conseguir e ser senador depois, e ser governador, e ser presidente da República depois, quando eu morrer, acontecer alguma coisa. Isso eu não vejo com bons olhos, ok? Ele tem uma missão, a missão dele XYZ, ele colocou pessoas para executar essas missões XYZ. Muitos estão executando com excelência. Parabéns, muito obrigado. Mas ele não está enfrentando a situação morosa do legislativo, por exemplo, porque se ele enfrenta, ele arruma briga com o legislativo. Eu não posso arrumar briga com o legislativo, porque senão eles não aprovam as coisas que eu quero, senão eles não conseguem fazer. Opa, mas pera lá, esse jogo eu já conheço, é o mesmo que tinha antes, então o que vai mudar? A diferença é que não tem mais mensalão, e eu troquei o mensalão por governão. Em vez de pagar por baixo dos bastidores e por empresas pagando, eu libero verba do orçamento federal, que era para saúde, educação, para fundão, para despesas que é já carimbada para gasto com o que ele quiser. Mais um do mesmo não dá, presidente. Mais um do mesmo não dá. Isso gera uma decepção muito grande para a gente. Nós estamos ainda com esperança, porque quando o senhor entrou, nós tínhamos esperança de que já ia crescer já de imediato o país. E não foi o que nós vimos. A Previdência foi aprovada depois do meio do ano. Aí a desculpa foi, depois do meio do ano, quando aprovar a Previdência, as coisas mudam e crescem. Aprovou e a gente viu que não deu aquela largada maravilhosa. Aí as pessoas começam a fazer propaganda. Não, mas melhorou, a quantidade de emprego melhorou, a quantidade não. A quantidade de trabalho melhorou, a quantidade de emprego não melhorou. Porque as pessoas que estão sendo empregadas, elas estão recebendo no máximo 2 salários mínimos. Isso é muito pouco e muito ruim. E nós estamos subindo uma inflação, que estavam fazendo propaganda e falando, a inflação está controlada, a inflação está controlada. É claro, ela não é medida de imediato, ela tem um tempo, o IBGE leva um tempo para medir o crescimento do país, leva um tempo para medir a inflação. Então você vê crescimento, mas você só vai ver a inflação um pouco mais na frente. E a hora que a gente faz a medida, a gente vê que não é bem aquilo, que a coisa ainda está apertada, mas está melhorando, graças a Deus. Deus queira que a gente consiga voltar pelo menos no patamar que a gente crescia há uns 6, 8 anos atrás.
para que de fato a gente possa crescer, né? Que aquele era um nível que a gente tem que crescer de fato, no mínimo igual como a população do país está crescendo. Então, se a população cresceu 5%, o crescimento do PIB no mínimo tem que ser de 5% para ficar igual. Se crescer abaixo do que é crescimento da população, tem coisa errada e nós estamos no perereco. Então, o que eu estou vendo? Mudança? Não. Mudança muito pouco. Até tem. Mas a expectativa, nós estamos vivendo de uma expectativa, de uma esperança muito grande. E o meu medo é essa esperança ir morrendo de pouquinho em pouquinho, porque os boletos vão chegando, as contas vão chegando, e aos pouquinhos a rejeição do presidente vai aumentando, e da oposição vai melhorando, e aí nós vamos correr um risco muito grande de nos tornarmos como a Argentina, aonde tinha uma pessoa boa, um presidente que tinha um interesse muito interessante de ajudar a população, de ajudar o país, mas não estava conseguindo. Por quê? Similar ao do nosso país. Similar, não estou falando que é igual, tá? Similar. Claro que nós somos muito maior do que o nosso país vizinho da Argentina. Então nós temos um pouco mais de fôlego e facilidade para sair do buraco. Então vamos ver no que vai virar. Deus abençoe o presidente da República, que ele tenha menos ego, pare com o populismo e faça o que deve de fato fazer, ok? Trabalhe e tente resolver a questão de coisa. Então ele tem que se colocar como falando sobre a segunda instância. Ele está isento, ele não quer mexer, porque se eu mexer com o legislativo eu tomo no nariz. Nós colocamos um cara, falamos assim, o cara é de saco roxo, vamos colocar o cara porque o cara tem saco roxo. E é essa a nossa expectativa. Querido presidente, não decepcione os seus eleitores, faça, mesmo prejudicando de alguma forma no presente, o crescimento da economia, mas faça o que nós fiamos de fato a fazer. Enfrentar o mal e não ser conivente com o mal, ok? Ou muda, ser mais um igual, pra gente cria uma decepção muito grande e a gente vai pegar e falar assim, era a única esperança que eu tinha e essa esperança tá caindo ralo abaixo. Eu sei que tem muitos seguidores, muitas pessoas falam, que é isso? Você não sabe o que você tá falando, você não tá vendo. Gente, eu tô vendo e tô vendo muito bem. Eu aconselho vocês pegarem as finanças, pegarem os dados das mudanças que vai ter no próximo ano, os descontos que vão ter em vários funcionários públicos, de 11% para 22%. E vocês tentem imaginar, se coloca no lugar daqueles... mas eles ganham fortuna, não interessa o que ganha. Se você ganha 10 mil por mês, você vai achar que é pouco. Se você ganhar 20 mil, você vai achar que é pouco. Se você ganhar 30 mil, você vai achar que é pouco. E se tirarem esse dinheirinho seu, que você acha que é pouco, e para todo mundo é muito, que eu acho que é certo o que estão fazendo, um teto para o funcionário público e tudo mais, vocês acham que eles vão pegar e vão ficar tudo quietinho e falar assim, amém, o presidente está querendo tirar 10% a mais do meu salário e eu vou ficar feliz e numa boa. Não é assim não, toda ação gera uma reação. Então ano que vem nós vamos ter reação e a oposição, ela vai vir como? Tá vendo? Eu falei para vocês, vocês quiseram ele e ele está judiando de vocês, está cortando o salário, tudo que vocês conquistaram durante 20 anos, vocês estão perdendo tudo agora. Esse vai ser a retórica da oposição para ganhar espaço. E isso vai trazer o quê? Choque. Uns que não aceitam isso, esse abuso, e outros que querem manter o abuso e se continuarem como reis. Então, nós vamos entrar numa turbulência interessante no próximo ano. Deus queira e abençoe que nada nos aconteça e que a economia se mantenha em crescimento independente dos conflitos e crise que possa ter. Não é que vai ter,
possa, ok? Então, gente, fica aí para a gente tentar refletir um pouquinho mais, porque como todo mundo sabe, eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu gosto de analisar os pontos sem influência nenhuma. Ai, porque o fulano tá indo contra o presidente. Ai, que nós temos que jogar toda a energia para um lado. Não, não é assim não. Eu gosto de enxergar de cima, enxergar como está o movimento, mesmo porque não cai uma folha sem a permissão de Deus. Se não cai uma folha sem a permissão de Deus, eu tenho que olhar o que está acontecendo para que eu saiba como que Deus vai levar isso de um lado e para o outro. O bom é que nós estamos tendo uma energia que vários países estão saindo da esquerda e indo para uma direita. Só que isso, de certa forma, melhorando os outros países, automaticamente aumenta a nossa concorrência, certo? O empresário vai preferir vir para o Brasil, onde a estrutura está mais ou menos, onde só metade arrumou, que só foi executivo, legislativo, o judiciário ainda está meio assim. Porque quem nomeou o judiciário, na sua grande maioria, foram os governos passados, então eles estão com um pensamento muito próximo daquela situação, tem uma tendência mais para outro segmento, né? Outro entendimento, porque o jurídico, principalmente, ele tem muito entendimento, eles têm que interpretar, e se a interpretação for voltada mais para um lado, fica feliz um lado e fica triste o outro, certo? Porque a legislação nossa, infelizmente, ela não é muito clara, ela não é muito com ponto. Fala assim, é isso, ponto. Não, ela não é exatas, ela é muito humanas, então tem muita interpretação. Não é uma conta 1 mais 1 é 2, não. No judiciário, 1 mais 1 pode ser 11, pode ser 22, pode ser 2, pode ser 1.9, pode ser 1.8, 2.1, entendeu? Ela tem que ter interpretação humana. Bom, é isso daí, gente. Sem mais alongar, só estou passando mais uma situação política para que nós possamos analisar, inclusive, a questão energética que pode acontecer num futuro muito próximo do ano que vem. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o nosso país e que o nosso crescimento seja lindo e glorioso, sem interferência de nenhuma energia negativa, e que todo mundo possa crescer junto com o país, porque se o país crescer, vai ter mais pessoas bem e pagando as suas contas e tendo mais o que comer, e o país crescendo, entra mais impostos, entra mais dinheiro, que o governo pode inclusive aumentar os salários dos funcionários públicos. Então o crescimento do país é algo bom para todo mundo, mas crescimento com responsabilidade, sem inflação. Que Deus abençoe, jamais a verdade absoluta. Namastê.